Olá, meu nome é Ellen, pra quem tá chegando aqui agora e pra quem já tinha acompanhado o primeiro vídeo, desculpa, eu tinha assim um sentido muito forte no meu coração de compartilhar partes do progresso, tanto pra nos motivarmos, pra atualizar sobre notícias minhas, porque muita gente às vezes pergunta uma coisa ou outra e eu acabo não desenrolando tanto, e aqui é um meio de fazer um diário de bordo bem bacana, tanto pros familiares como pros amigos. Eu senti de voltar, fiz um vídeo, desapareci, até tentei fazer, acho que um ou dois depois, né, no ano passado. Só que aí calhava de, o vídeo eu tentava postar e não ia, daí eu desencanei, assim. Mas também eu tava num progresso de me recuperar do burnout e equilibrando também a minha vida nesse progresso de vida mais nômade que eu tenho levado nos últimos tempos, enfim. E é sobre tudo isso que eu quero trazer algumas coisinhas aqui, falando das viagens externas, mas que tem tudo a ver com as viagens internas. Então vai ser um mix aqui, vou compartilhar e vai ser uma benção estarmos juntos e trocarmos algumas coisinhas. E agora eu senti de falar dessa minha viagem pela Ásia que, enfim, foi um casamento, mas no fim das contas estou por aqui ainda. O casamento aconteceu em janeiro. Eu viajei 2 dias antes do casamento e tô aqui ainda porque eu sei que foi assim. Eu gosto muito de deixar a vida livre para fazer algumas coisas, né? Mas às vezes isso me torna também um pouco ausente de foco. Então eu tenho que ir equilibrando nesses aspectos aí. Mas essa parte do casamento é uma coisa que eu nunca levei tão a sério que ia acontecer, de fato, de eu vir pro casamento dos meus professores. Sempre tive vontade de conhecer fora da América ali, porque eu só conhecia o Brasil e uns vizinhos ali da América do Sul, mas assim, bem tão próximo que eu quase não me sentia no exterior do Brasil. E eu sempre quando eu pensava em viajar para o exterior do Brasil, eu pensava, mas é uma grana extra que não tô com condições para pagar isso, aquilo, e a burocracia. E eu sempre deixava para depois, pro momento perfeito chegar, e perfeito momento nunca chegava. Eu lembro que em 2018 eu tirei o meu passaporte pensando, não, agora eu vou dar os meus jeitos aí, vou viajar para o exterior. Dei meu jeito para fazer festa em vários lugares do Brasil, mas menos para viajar para o exterior. Então, eu via que cada vez ia deixando mais pra frente e essa coisa que o depois pode ser nunca, sabe? Mas quando os meus professores comentaram lá no início do ano passado, acho que fevereiro, março, por aí, do casamento deles no exterior, eu falei, cara, vai ser muito legal ir. Mas na minha cabeça eu pensava, bem, pode acontecer, eu descobri que eu sou herdeira de alguma grana enorme aí, eu vou. Pode acontecer também de eu descobrir que viram que eu sou excelente em alguma coisa e me abrem um contrato incrível com para algo que vai render uma grana, porque com o que eu tenho aqui agora não rola. E eu gosto muito de acompanhar as coisas que os meus professores fazem e principalmente algo tão especial como foi um convite pro casamento dos alunos, né, pro casamento deles, que assim, o amor deles, a forma que eles se relacionam, enfim, a forma que eles nos ensinam é muito, muito, muito especial pra mim. E então, assim, era algo muito grandioso de poder fazer parte dentro daquele convite. E eu quis muito. Só que era mental apenas. Eu pensava, nem sei como, nem sem chance dessa vez não vai rolar, porque é muita informação de uma vez. Até porque Índia era um país que toda vez que eu pensava, eu falava que o casamento, né, eles anunciaram que seria na Índia, mas eu pensava, quem sabe um dia, mas esse dia nada que eu tenha pressa, nada que eu tenha também vontade, nada que eu tinha pensado a respeito. Inclusive eu até cheguei a zoar uma pessoa que foi pra Índia e pensava, cara, essa pessoa poderia ir pra tanto lugar, que raiz que ela foi fazer na Índia? Isso lá pro ano de 2018, mais ou menos. Mas em 2023 lá estava eu pensando na possibilidade por causa do casamento. E também, lógico, ir para a Índia era uma questão para mim por conta de todas as coisas diferentes que seria em relação ao espaço do país, a forma que eles
tem de limpeza, enfim, várias coisas que a gente vê no YouTube e que me chocavam um pouco, né? Mas, assim, em relação à parte cultural com a religião deles, os deuses, algumas práticas espirituais, eu já estava conectada mais ou menos desde 2019. Então, pelo menos tinha algo ali em comum, mas nada que me fizesse pensar que eu ia para a Índia. Até que o tempo foi passando e como eu só pensava na ideia de ir, mas não imaginava de fato que seria possível, eu não guardei dinheiro, não fiz nenhum movimento extra, nem nada. Só que quando me flagrava, eu tava sempre comentando com alguém, eu vou pra Índia, não sei como, mas eu vou. Deu, mano, por que eu tô falando isso? Nem sei o que fazer, tipo, eu ficava, ó, eu lá me comprometendo com as coisas, né? No final das contas, me senti muito desesperada pra ir quando chegou assim na retinha final. Acho que faltava mais ou menos um mês pro casamento, né? Aliás, um mês, 2 meses, vai, porque foi mais ou menos em novembro que eu pensei, não, agora eu tenho que tomar a decisão, se eu não comprar passagem, vai ficar muito caro, e enfim, várias coisas vindo na minha cabeça, e a professora também disponibilizando o campo energético pra gente gerar os movimentos, mas, cara, não tinha nada novo ali pra me ajudar financeiramente. Eis que uma das amigas lança uma rifa pra poder viajar também com mais conforto. E aí eu pensei, não, ninguém vai comprar rifa se eu fizer. Daí em seguida uma amiga minha viu a rifa dessa outra amiga e falou, por que você não faz uma também? Eu falei, não, nada a ver. Fim das contas, fiz a rifa, me ajudou bastante. E o que acontece? O ponto de viajar para o exterior não era só também, né? Não vou ter dinheiro simplesmente porque eu tô usando meu dinheiro esse mês para alguma coisa. É que como eu tinha transitado do formato de dar aula nas escolas públicas para ter um contrato como autônoma e prestar serviço de correções textuais, além de trabalhar com as terapias, era muito nova para minha ideia de criar grandes movimentos com grandes investimentos num período que poderia ser que o dinheiro não entrasse, principalmente no fim do ano, que as férias escolares acontecem, é um período que eu deixo de ter demanda de trabalho. Então lá para as semanas da reta final ali do Natal, eu fico sem trabalho, vai, dia 20 em diante de dezembro. Então eu não ia saber, tipo, de onde que eu tiraria dinheiro para manter a viagem, e que seria justamente em janeiro. E eu voltaria a ter demanda de trabalho oficial mesmo somente no final de fevereiro, vai. Então eu fiquei bem pensativa, porque seria muita loucura sem ter dinheiro guardado para isso. Mas alguma coisa falou, cara, você sempre foi louca, só vai. Tipo, a Índia tem um custo super mais barato para você fazer as coisas do dia a dia. Lá, depois que você comprar passagem, você vai gastar muito menos do que no Brasil. Eu falei, quer saber? Vou meter o louco. Tentei não ficar pensando, porque se eu pensasse eu não ia. Aí eu pensei, vou ter que, né, devolver a casa de aluguel pro dono, etc. Eu queria, sendo que o meu plano era ficar mais tempo lá, daí conversei com ele, daí já fiquei meio assim, pra eu não gastar um dinheiro a mais com o aluguel do final do ano, vou voltar a morar em São Paulo, né? Mas, tipo, não queria, porque eu já tava acostumada com o mato. E aí já comecei a ficar meio chateadinha, meio desistente, mas falei, não, vou comprar a passagem, depois de comprar a passagem, você não precisa mais ficar falando que vai voltar atrás, você só dá jeito. Então eu comprei a passagem, só fui. Eis que quando eu comentei que ia voltar pra São Paulo, uma amiga minha falou, nossa, eu tô precisando de alguém pra ficar na minha casa no próximo mês, quando eu for viajar, pra cuidar dos meus animais. Tipo, não vai ter custo pra você. Aí eu pensei, meu Deus, é isso que eu precisava. Tipo, como pode? Quando eu já tava já desistindo de tudo, né, quase, ela me deu essa luz. Então, assim, eu sempre agradeço muito ela, porque ela foi um grande movimento, assim, pra eu falar, vou de fato pra essa viagem. E aí o que acontece? Eu tinha um lugar para deixar as minhas coisas, eu tinha bastante coisa de casa lá na Chapada dos Veadeiros, onde eu tava morando. E aí eu tinha um lugar para deixar minhas coisas, mas ela falou, não, traz tudo pra casa. Depois, se eu voltar de viagem e você não voltar, a gente vê o que faz. E fui lá e levei, mas não fazia sentido, sendo que o outro lugar, tipo, seria até mais prático para mim. Mas algo me disse, leva.
E aí o que acontece? Conforme eu fui passando uns dias lá na casa dela, me veio a ideia, vende o seu djembe, porque você não tá mais tocando, você não tá mais utilizando, né? Você tá com uns bloqueios em relação a ele, que é um negócio que inclusive na Índia foi trabalhado, está sendo trabalhado na viagem, né? Vende ele. Daí quando eu anunciei no grupo, compraram em seguida. Daí eu pensei que você deve vender mais alguns instrumentos musicais, porque durante a viagem eu não vou usar, enfim, ela vai ficar aqui parada ocupando espaço. Fui lá e vendi mais uns instrumentos musicais e aí tava sendo muito rápido. Aí eu comecei a pensar várias coisas que, vou ficar um tempo sem usar, não vale a pena ficar parada. E fui vendendo, vendendo, vendendo. Cara, eu vendi muita coisa, assim, era do fundo de uma... Ai, não sei se era uma saveirozinha, enfim, eu não sei o nome de carro, gente. Mas enfim, a parte de trás de um carro que veio lotada de mudança pra casa dessa minha amiga, sobraram apenas 3 malas, assim, foi incrível. 3 malas é minha bicicleta. Eu fiquei, gente, como eu consegui vender tudo isso? E isso me deu um amparo gigante para eu me manter nesse mês de janeiro que não tinha dinheiro simbólico entrando. Aí eu falei, gente, é Deus me dando ideia, porque da minha cabeça eu sempre fico. Quando a coisa é muito nova, assim, e ainda tem que ficar movimentando para vender, etc. Por mais que eu saiba que eu sou uma excelente vendedora em termos de quando eu coloco a mão na massa eu faço acontecer, antes eu fico sempre criando 1000 problemas para fazer. Então, assim, foi realmente um estalo divino para que eu conseguisse movimentar. E eu senti como uma resposta, assim, você está sendo amparada, né? Realmente a viagem que algo diz para você que você tem que ir, você tem que ir. Então só vai. Então, assim, essa parte me amparou bastante. E então, eis que no dia, acho que 18 ou 19 de janeiro, pertinho do casamento, que aconteceu no dia 22, eu viajei. E, cara, eu tava muito animada, muito empolgada, muito tudo. Aí eu tive já um choque no aeroporto, porque quando eu cheguei lá, todo mundo me contou que não pediram a passagem de retorno da Índia, mas quando chegou pra mim, pediram, cara. Tipo, eu não tinha dinheiro pra nada. Só que o corpo da gente sempre avisa. Tipo, um dia antes, ficava uma mensagem assim pra mim interna. Compra uma passagem pro Nepal, compra uma passagem pro Nepal, só pra você ficar mais segura. E eu pensava, não, pra que gastar dinheiro agora, sendo que eu tô, tipo, no aperto do aperto, tô viajando assim com a roupa de ir. E aí, na hora, batata, pediram um negócio pra mim. Fiquei bem desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Eu comprei uma passagem ali na hora. Tipo, meu celular parou de funcionar, tudo aconteceu, de tanto nervoso que eu tava também. Mas a minha amiga, que não tinha combinado de viajar comigo, mas, entre aspas, coincidentemente, né, por conta de ter acontecido alguns problemas com a passagem dela anterior, ela viajou comigo, então já foi um amparo, assim, porque sozinha não sei como que eu me viraria. A gente sempre dá um jeito, mas se pode ter ajuda, melhor ainda. E a gente comprou uma passagem ali na hora. E aí os benditos disseram que eles não aceitariam a passagem para outro país. Tinha que ser uma passagem de volta para o Brasil. E, tipo, essa regra não existe. Mas na hora que você tá nervosa, primeira viagem internacional, com tudo na cabeça, você não consegue nem calcular. Aí que eu fiz, né? Fiquei lá tentando, insistindo, porque eu não aceitava que eu ia voltar para casa numa dessa, depois de ter movimentado essa de ter comprado a passagem, por exemplo. Então, só me veio assim de chorar, e na hora eu nem tava com vontade de chorar, mas era com uma mensagenzinha interna, chora. E, cara, quando eu chorei, o cara só perguntou assim, alguma coisa de por que eu acreditava que eu ia viajar sem a passagem de volta, né? Aí eu falei que tinha várias amigas que tinha ido e que tinha gente que já tinha embarcado no avião que também tava nessas condições. Ele queria nomes, eu falei, vou citar nomes pra você tirar a pessoa de dentro do avião. Mas aí quando ele viu que eu tava com tanta certeza, tanto movimento nisso, eu já tinha pedido reiki pra uma galera de cura energética e tudo mais, me liberaram. Então, assim, o primeiro choque passou, mas assim, minha viagem ficou muito tensa depois disso, porque era como se qualquer coisa pudesse dar errado a qualquer momento, que eu tinha certeza até então, sabe? Parece que isso me desconfigurou ali naquele momento. E então eu cheguei na Índia, eu tava muito fora de mim. E eu fui ficando cada vez mais fora, porque tudo que eu já sabia que poderia acontecer era como se me pegasse de surpresa agora. Então, por exemplo, eu cheguei num lugar,
Pra se hospedar, estávamos em mais duas amigas também. Aí a água demorava pra esquentar, aí tipo eu ficava, ai, eu vou ficar sem tomar banho. Isso virava um problemão na minha cabeça. E aí eu queria lavar o cabelo, mas tipo, cara, a água acabava muito rápido, era quase impossível de lavar o cabelo. E aí, tipo, meu cabelo todo, sei lá, oleoso já ficando, e eu, tipo, até consegui lavar, mas sabe, não era aquela lavagem decente. Então esses fatores foram somando e foram me dando vários desesperos, assim, internos. E aí eu parecia que eu não conseguia curtir esses momentos de chegada lá. Eu aproveitava, assim, entrava no momento com as minhas amigas, mas se eu me distraísse pensando no paralelo, tudo virava um problemão. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá também, sei lá, me senti meio que na favela, assim, tipo, num ambiente que eu já morei antes e que me trazia algumas memórias que eu não queria relembrar. Então começava a me engatilhar várias coisas e eu comecei a me sentir muito fora, assim. Parecia o tempo inteiro que eu tava chapada, assim, desligada do mundo. As pessoas falavam comigo, parecia que eu não tava lá. E, tipo, eu guardei minha necessaire de maquiagem num outro armário e pensei que eu perdi. E aí eu tenho muito essa coisa de não colocar qualquer coisa na minha pele. Então eu fiquei uns dias sem maquiagem ainda pra piorar, então parecia que eu entrei num buraco, assim, de várias coisas que... E a minha maquiagem não é nem forte, era uma coisa de proteger a pele, como base e tudo mais, só que isso tudo somado, acontecendo junto, minha cabeça parece que não conseguia agir, e tava muito frio, e aí o frio parecia que me travava mais ainda, assim, tipo, o início da viagem foi muito ruim pra mim mesmo, eu fiquei vários dias, não sei se acho que ficou, tipo, sei lá, uns 20 dias sem compartilhar muito da viagem. Porque eu tava tentando entender se eu ia, se eu voltava, se eu ficava. Eu só ficava assim, meu Deus, se acontecer esse casamento logo, eu acho que eu vou comprar uma passagem de volta, porque não tá rolando. E logo após o casamento, inclusive o casamento, cara, um evento à parte. No casamento eu esqueci do mundo, assim. Foi incrível, incrível, incrível. Foi a experiência da minha vida e sei lá, eu não processei tudo ainda o que eu vivi ali dentro e incrível. Então essa parte assim foi uma coisa quase que fora da viagem, porque até então eu tava bem louca e aí no dia do casamento foi mais harmonia. Lógico, a cerimônia, porque antes do casamento já me atrasei toda pra me arrumar lá, sei lá, conversando, empolgada com a vida, esquecendo do mundo, perdi o horário, cheguei assim, tipo, quase que a última lá, mas super a tempo da cerimônia. Mas assim, só pra deixar claro, o casamento foi incrível, foi assim o que fez eu me levantar um pouquinho no astral ali nesse período de adaptação, que foram 2 dias depois da viagem. Mas passado o casamento, eu ainda tava tipo, ai meu Deus, e agora eu faço o quê? Porque não sei, eu não tô gostando de ficar aqui na Índia, não. Tá tudo muito louco. A comida não estava ruim, mas eram algumas coisas assim que você ficava tentando olhar o que eles estavam fazendo na cozinha, porque, meu Deus do céu, o padrão de higiene era totalmente outro. E, enfim, começou a vir muitas coisas na minha cabeça. Não me sentia realmente dentro do meu corpo. Foi muito diferente de tudo que eu imaginei. Mas depois de uns 20 dias eu comecei a me adaptar e eu fiquei doente ainda, porque no dia do casamento, nessa pressa toda, eu esqueci o meu agasalho e tava muito frio. E eu só com um sari lá, tipo, quase que de blusinha, igual eu tô aqui agora, e um sari por cima, mas um frio, meu Deus do céu, do Ganges. E aí fiquei muito doente, daí minha família até ficou, nossa, tipo, é bom você voltar, não sei o que lá, porque estavam preocupados, realmente, imagine, eu, né, primeira experiência fora, doente, embora eu tive a bênção de ter, né, a galera da Sangha junta, que por mais que não estávamos no mesmo lugar e o tempo inteiro em contato, dá uma sensação de amparo. E mas assim, de certo modo, eu estava eu e eu mesma. Eu viajei, tipo, sozinhas a princípio. É que a gente se encontrou lá e com mais duas amigas e fizemos uma parceria. Então, esse início, assim, foi tenso. Nós chegamos a alugar um apartamento para ver se melhorava, mas eu acho que no apartamento, talvez por eu estar doente, ficou muito desafiador pra mim, não sei, alguma energia que eu tava acessando. As meninas também não gostaram do apartamento, uma teve que sair antes, ficou doente também. A outra teve a bênção, né, de continuar saudável no meio das duas que ficaram doentes. Logo me recuperei, mas assim, foi um processo muito forte pra mim e é lógico.
devo ter acessado muitas coisas paralelas ali, que só trazer aqui os fatos, o que está acontecendo em termos visíveis, não é o suficiente para esclarecer o movimento que rolou ali. Passado isso do apartamento, a gente resolveu não renovar os dias no apartamento e cada uma arranjar o seu cantinho. Daí eu fui para uma hospedagem, que essa minha amiga que tinha ficado doente acabou indo antes, e o que eu tinha recomendado para ela como opção, e ela tava se dando bem lá. E assim, lá pra mim foi um movimento mais legal. Eu tava com muita dificuldade no meio dessa confusão mental toda. Tipo, tava parecendo que eu tava voltando pras crises de burnout, assim. Então, era muito desafiador eu entender o que estava acontecendo ao meu redor. E aí, imagine eu ainda vir os indianos conversar com você no sotaque indiano em inglês. Era muito desafiador mesmo pra mim. Eu lembro que parecia mágica. Vinha, sei lá, um europeu conversar em inglês comigo, tranquilíssimo. Vinha um indiano, minha cabeça ficava não entender nada. Mas no fim, nessa outra hospedagem, acabei me aproximando um pouco mais de um dos indianos e isso foi muito legal, porque eu comecei a conhecer espaços e locais que só quem mora lá conhece bem. E a gente acabou conhecendo outros templos, explicando templos, que é um rolê que eu adoro, e explicando algumas coisas diferenciadas. E eu comecei a me sentir mais parte do local e fui me adaptando, foi ficando mais gostosinho. E aí, finalmente, o grande momento de saber se a viagem, se eu ia ficar mais um tempo na Índia ou não, ainda estava tentando processar o que a minha cabeça ia dizer, mas o meu trabalho voltou a ter demanda. E aí, o primeiro desafio que eu encontrei é que no lugar que eu já estava um pouquinho melhor acomodada e estabelecida, começou a ficar ruim porque a internet não funcionava direito, tipo, eu tava com muito problema, até improvisaram um lugarzinho para eu trabalhar, mas improvisaram. E quando você fica muitas horas em frente a uma tela, fazendo algum trabalho um pouco mais minucioso, tipo, não dá para ser improvisado. Você realmente tem que ter um lugar adequado. E eu não queria ficar trabalhando em restaurante, porque, enfim, é todo um movimento de adaptar com questão de barulho, e gente chegando, porque, ai, cara, onde eu sentava tinha gente querendo conversar, então eu realmente tinha que ter um lugar apropriado para trabalhar. E, enfim, daí começou a me dar aquele estresse, porque também eu não queria fazer um movimento de mudança pra poder arranjar um lugarzinho pra eu ficar. Mas não adianta, né? Isso também já me fez refletir sobre várias coisas internas no progresso e consegui um lugar muito bom, exatamente em frente ao lugar que eu estava para poder trabalhar. E assim, foi incrível poder fazer esse movimento lá. Lá eu fiquei o restante da hospedagem na Índia, que eu fiquei quase 3 meses lá, mas assim, fiquei o restante do tempo. E nessa mudança, né, eu tava meio que, e agora? Eu vou fazer o que da vida? O pessoal vem aqui e faz curso de yoga, mas trabalhando eu não consigo fazer curso de yoga. Eu vou fazer o quê? Daí surgiu o festival, o Rishikesh Kirtan Festival, e foi assim um acontecimento incrível na minha estadia lá. E aí, naquele momento, eu comecei a adaptar melhor, pensando, eu tô sentindo de continuar essa viagem, não comprar passagem de volta. Então, se eu vou continuar, eu vou ter que ver se eu me adapto com a vida de quem tá morando no mundo. E aí, do nada, porque assim, antes eu já, por eu ter vendido todas as minhas coisas, eu me sentia como se algo interno dissesse, você vai, mas você não sabe quando você volta. Mas eu pensava, coisas da cabeça, né? Só faz o que tem que ser feito, não fica pensando nisso. Mas naquele momento ali, depois dessas etapas todas, eu falei, cara, algo aconteceu e eu acho que vou ficar mais tempo aqui. Então eu tenho que agir como quem está morando no mundo. E não adianta eu ficar querendo fazer só rolezinho de passeiozinho, porque assim, já que eu estou morando, eu tenho que agir como quem tem uma rotina ali de trabalho e tudo mais, porque ainda não descobri que eu sou herdeira. E separa, sei lá, o final de semana, um dia ou outro da semana para fazer os passeios. E isso acabava se tornando desafiador porque era gente chamando pra ir pra rolê o tempo inteiro e gente querendo conversar com você o tempo inteiro, porque como muita gente está de viagem, está a passeio ou mora ali, tem uma rotina um pouco mais no estilo indiano ali,
eles pensam que você tá na mesma vibe. Então você realmente tem que dizer não, você tem que se controlar para não fazer certas coisas. E era um desafio para mim na vida dizer não para o que seria legal, divertido. E aí eu tive que trabalhar isso de forma muito incrível. Às vezes eu ficava meio chorosa, assim, tipo, ai, tem que ficar trabalhando enquanto todo mundo tá no rolê. Mas aí eu fui lembrada, inclusive, por uma colega de quarto que, nossa, que admirável você manter o foco desse jeito. E, tipo, isso me despertou várias coisas sobre os aspectos que eu não estava olhando do que eu estava superando dentro da viagem, sabe? Então, assim, a partir desse momento que eu fiz os passeios iniciais e tudo mais, senti ali, e realmente algo no meu coração dizia que essa viagem não era turística, que eu ia ficar, sei lá, indo no Taj Mahal e fazendo coisas que todo mundo faz quando vai pra Índia. Era uma coisa que eu ia sentir o lugar e receber algumas coisas que o lugar tinha preparado pra mim. E então eu falei, não, agora não tem mais que ter pressa, mais vontade de ficar se movimentando, só deixar o caminho apresentar o que tem que ser feito e focar na rotina. Então, assim, eu estou em viagem, porque eu não estou assim no meu país e com uma casa fixa, mas a minha casa, de certo modo, é a minha mala e as minhas mochilas, né? Então eu faço essa rotina dos dias com prática, eu estudo, né? Eu estou na formação de cura energética, por exemplo, tenho outros estudos paralelos. Tem os projetos com as terapias que eu cheguei nesse meio todo da viagem, eu parei com muitos, eu só continuei com o ciclo Reiki. Uh, Enfim, várias coisas que demandam a minha dedicação e eu não posso ficar vivendo como se todo dia fosse festa e rolê. E aí eu tenho aprendido demais com essa parte de administração de tempo, de dinheiro e tudo mais. Claro, aqui é tudo muito mais barato do que os custos que eu tinha em muitos lugares no Brasil. Agora eu não estou mais na Índia, estou no Nepal, mas isso é uma outra história. Mas só para contextualizar que assim, eu não saí do Brasil pensando, vou morar no mundo. Pensava assim, existe uma possibilidade, mas da mesma forma que eu pensava, existe uma possibilidade para eu viajar para a Índia, mas não sabia como, é o que acontece com isso de morar no mundo. E aí eu vou sentindo cada vez mais como que eu vou administrando essa rotina, o estresse, a questão do movimento, a questão da minha alimentação, a questão da sensibilidade que eu tenho sobre algumas coisas, a possibilidade de algumas questões neurodivergentes também, lidando com essa coisa de estar no mundo, de ser mulher e sozinha nesse movimento de estar no mundo. Então são todas coisas que eu estou pensando cada dia, estou conseguindo adaptar muitas, mas às vezes eu ainda penso até quando que vai durar isso e vou deixando o caminho me apresentar. Tenho os meus planos, tenho as minhas intenções, mas fico atenta aos sinais de que, se alguma coisa não tá encaixando aqui, será que não é um sinal para eu ir pro Brasil ou para fazer uma coisa distinta do que eu tinha organizado no planejamento? Mas assim, nesse caos mesmo que parece que foi no relato, é o que eu senti, é o que tem ocorrido. Só para contextualizar um pouquinho do que tem sido essa decisão de ainda não voltar ao Brasil e talvez dar mais uns passeios por outros países aqui do mundo, que agora calhou de eu sair da Índia, né? Porque por mais que seu visto seja maior que 3 meses na Índia, você só pode ficar 3 meses de forma direta lá. Depois desses 3 meses, você precisa sair para qualquer lugar, que seja um outro país. E aí você pode voltar e ficar mais 3 meses, porque no máximo, mesmo que seu visto seja 1 ano igual o meu, ou 5 anos igual das minhas amigas, você tem que permanecer lá no máximo 180 dias no ano. Então tem essa questão também. Aí nesse movimento já passados os 3 meses lá, vim pro Nepal, aproveitei, conheci algumas coisinhas aqui. Com a minha rotina, assim, eu não consegui fazer a trilha que eu queria para ver os Himalaias, mas tudo bem, vão ter outras vezes, em outros momentos da vida, se assim for para ser. Mas eu tô fazendo essa coisinha. Então, o segundo país já foi o Nepal. Eu tô sentindo como que o meu coração, como que o meu corpo, como que tudo em mim reage a esses movimentos para pensar no próximo. Então agora já estou organizando o que eu vou fazer em seguida, né? Provavelmente vai ser uma permanência de algum tempinho na Índia até eu ver se eu vou para outro país, se eu volto para o Brasil, se eu mudo de continente. Então eu tô realmente entregue para a vida
E isso tá sendo pra mim uma cura muito grande do controle. Porque por mais que eu muitas vezes da vida deixei a vida trazer as coisas, eu tinha alguns requisitos. A vida trazia, mas tinha alguns encaixes ali. Dessa vez, tô deixando o momento dizer o que eu tenho que fazer. Então, tá sendo um progresso de cura muito especial, principalmente pelo lugar, né? Pelos lugares sagrados que eu tenho passado, pelos roteiros sagrados que eu tenho feito também aqui. E, enfim, tudo é sagrado, né? Mas quando a gente fala na religião do hinduísmo, na filosofia do budismo, que é bem forte aqui, tem sido algo muito interessante de aprender, integrar, interagir. Então tá sendo muito curador realmente para minha vida após a maca de cura energética, que é um atendimento que a minha professora Noemi faz. Ela tinha parado de fazer e eu ficava até um pouco chateada, que era meu sonho ser atendida por ela. Mas para os alunos da formação, ela abriu e eu consegui estar ali na linha dos primeiros, assim, não dos. Tipo assim, no primeiro ano de abertura disso, né? E foi o último atendimento antes dela vir para a Índia, né? Que ela veio bem antes de mim, né? Um mês antes, porque ela fez uma peregrinação com a galera. E assim, eu vi depois essa maca tem sido bem curador, porque certas coisas que seriam muito mais desafiadoras se eu tivesse talvez uma rotina mais igual a de sempre, agora eu consigo ver com muito mais leveza, consigo enxergar com uma outra forma, com o amparo das deidades, da mãe Ganga que foi ali em Rishikesh. Aqui no Nepal eu tô sentindo, integrando cada vez mais as energias de Vênus no meu mapa astral. Então tudo isso tem me ajudado a harmonizar esse trajeto. Dei uma compartilhada rápida aqui, não seguiu, né, mais uma vez linha temporal e talvez até lógica, mas para esse primeiro momento eu achei legal dar essa contextualizada. E aí, semanalmente, ou quem sabe diariamente, não sei como é que vai estar o meu tempo e a minha organização aqui, eu vou compartilhando partes do progresso, mas assim, o principal que eu quero deixar aqui para esse finalzinho é que, cara, se a gente for esperar o momento perfeito para as coisas, a gente não vai fazer, porque não existe momento perfeito. O momento perfeito é o aqui e agora, para fazer o que a gente pode com o que a gente tem. E assim, criar os movimentos para realizar os nossos sonhos. E se você sente, né, uma conexão com algo, é porque ali existe uma possibilidade e uma experiência especial para ser vivida. Então, o que é que eu posso fazer para chegar ali? Porque quando a gente dá os passos, a vida também movimenta algumas coisas para que a gente enxergue o que é que a gente consegue fazer acontecer dentro das nossas condições. E é claro, eu contei assim os desafios bem por cima, mas tem muita coisa paralela acontecendo. Tipo, as fotinhos bonitinhas mostram o momento da alegria, mas tem vários momentos que você fica, putz, cara, não vou ter dinheiro para alguma coisa, ou senão o lugar que eu reservei não tem as condições XYZ que são imprescindíveis para mim. Nossa, estou cansada de trabalhar enquanto todo mundo está se divertindo. São coisinhas assim que parecem pontuais, mas quando vão se somando gera várias coisas. Lógico, estou citando esses, né, bem superficial, mas tem muita coisa que acontece paralelo. Mas quando a gente viaja e a gente se coloca numa experiência que talvez pela lógica a gente não faria, a gente evolui demais, a gente consegue ver capacidades que antes a gente não estava enxergando na gente, na vida, ou até como possibilidade. Então é muito além do que ficar só seguindo a regrinha do que vai ser o momento perfeito, do que eu tenho dinheiro, do que eu deixo de ter dinheiro, do que eu posso fazer, do que eu deixo de poder fazer. Se você quer, você pode. É movimentar mesmo. Quais serão os caminhos? O que por vezes eu vou ter que abdicar? Porque eu abdiquei muita coisa para poder também permanecer nessa viagem que eu posso compartilhar depois em outros conteúdos aqui. Mas assim, não se apegar ao que sempre foi e deixar o novo trazer algumas possibilidades de vida diferente daquilo que você estava acostumado até então. Então, super abraço e a gente pode falar mais detalhes em breve.